Sobre a entrevista. O que é uma entrevista? Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistador e entrevistado S. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outros. Ela é um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. Tipos de entrevista. Entrevista estruturada. O que é entrevista estruturada? Entrevista estruturada é um modelo de entrevista que usa um roteiro de perguntas já definidas e aplicadas igualmente para os candidatos. Assim, a entrevista estruturada é mais objetiva e imparcial na avaliação dos entrevistados. Entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada consiste em um modelo de entrevista flexível, ou seja, ela possui um roteiro prévio, mas abre espaço para que o candidato e entrevistador façam perguntas fora do que havia sido planejado. Dessa forma, o diálogo se torna mais natural e dinâmico. Entrevista não estruturada. A entrevista não estruturada é aquela em que é deixado ao entrevistado decidir-se pela forma de construir a resposta tem sido cada vez mais utilizada na pesquisa de administração. Elementos necessários em uma entrevista. Textos informativos ou opinativos. Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica e oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla da linguagem formal e informal. Tipos de linguagem usada em uma entrevista. O texto da entrevista é marcado pela oralidade e, geralmente, tem função informativa. Há entrevistas de emprego, psicológicas, sociais, jornalísticas, por exemplo, as quais são veiculadas, sobretudo, pelos jornais, revistas, internet, televisão ou rádio. Estrutura da entrevista. A entrevista pode ser um texto que será utilizado para dar consistência a um outro trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. 2. Escolha o tipo de entrevista. Feita a escolha do tema e do entrevistado, é importante decidir o tipo de entrevista estruturada, semi-estruturada e não estruturada. No caso da entrevista estrutura, elabore um roteiro que será utilizado pelo entrevistador na hora da entrevista. 3. Dê um título para a entrevista. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduzirá o leitor para sua leitura. 4. Faça uma introdução para a entrevista. Se necessário, faça uma introdução que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. 5. Revise o texto da entrevista. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Objetivo de uma entrevista. O objetivo é avaliar a personalidade e as habilidades comportamentais do candidato para verificar se há afinidade com a posição e com a cultura da empresa. Quem conduz a conversa normalmente é alguém de RH ou o gestor imediato do profissional que será contratado.